a nossa transmissão ao vivo, porque vamos conversar com esse deputado que tem uma ligação muito forte com a região, né? Que é o deputado federal Giovanni Cherini. E hoje a gente vai conversar aí sobre, né, a agenda da Câmara dos Deputados, também aí o PL do Rio Grande do Sul, a qual o deputado é presidente e que terminou aí o período, né, da chamada janela eleitoral, né? E nós teremos aí então agora a participação aqui do deputado Cherini fazendo uma avaliação de como foi aí a adesão, né, de lideranças no PL depois da finalização da chamada aí janela eleitoral. O Jornal da Cidade tem o apoio de Empório de Ferragens TK, você precisa, a gente tem. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. ISMAD Viagens e Turismo, planeje sua viagem, viva o seu sonho. Também temos aí o apoio de Copeagri, Semente de um Novo Tempo. MB Farmácia, seu bem-estar sempre. Cicobi, mais do que uma escolha financeira. Epagre, projetos e assistência técnica. Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. GE Sistemas de Irrigação, não espere a próxima estiagem, fale com Ezequiel Fiorese e garanta já a sua produção. E temos também aí o apoio de Odonto Excellence, né? O seu sorriso renovado na maior do Brasil. Rua Serafim Fagundes, 1180, no centro de Ibirubá. E agora sim, vamos lá com o deputado Giovanni Cherini. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo à Rádio Cidade, o Jornal da Cidade, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde ao Ademir Camargo, que também apresenta aí contigo o programa, Rádio Cidade, aí de Birubá. E a gente tem que destacar, né, a nível municipal, quantos filiados hoje nós temos no Partido Liberal aí em Ibirubá, que já passamos de 300 filiados, muitos candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito. Nós sempre tivemos aí a grande parceria com o meu querido amigo Mauro Constantino. Mauro Constantino também é pré-candidato a vereador em Ibirubá. Eu fiz 1.156 votos, sou muito grato, quase 10% dos eleitores de Ibirubá votaram para mim na última eleição. Tivemos aí uma entrada fantástica dos nossos novos vereadores, o Wagner Oliveira, o Gabriel de Jesus, a Jaqueline Brioni Vich, e temos o nosso presidente, que trouxe uma força muito grande para o nosso partido, que foi o Luciano Rover, o Wever, que é o nosso presidente, junto com o Mauro Constantino, nosso vice. Então, a gente sempre teve aí uma grande parceria com a comunidade de Ibirubá, a ponto que eu já mandei para Ibirubá, eu já estou aqui em Brasília, já mandei para Ibirubá em torno de 3,5 milhões de emendas parlamentares para o município de Ibirubá. Então, sei que hoje o Adriano Zambria está nos acompanhando, o Calete Beirute, o Celso Bongiorno, o Rodrigo Vicente e o Alexandre Guerra, que estão nos acompanhando aí, além de tantos outros que eu mandei o nosso card, Cristiano. Sim. E muita gente deu o sinal de que iria nos ouvir. Então, imagina a responsabilidade que eu tenho de falar contigo aí, Grande, falar alguma coisa que não crie grande polêmica, né? exato. Deputado, antes assim, a gente tem uma metodologia aqui, sempre que a gente entrevista alguém, de puxar um pouquinho do histórico, porque a gente sabe que o senhor é uma figura pública, todo mundo conhece o senhor, né? Mas para aqueles que ainda não conhecem o deputado Giovanni Cherini, né? Quem é o deputado Giovanni Cherini, da onde ele vem, quando que ele entra na política, né? A gente sabe que o senhor tem um histórico muito longo aí de vida pública, foi deputado estadual, deputado federal, né? E aí até para entender um pouquinho essa sua jornada até chegar hoje no como presidente estadual do PL aqui no Rio Grande do Sul. Olha, já um recado aqui, ó. O vereador Wagner Oliveira está nos acompanhando e com certeza nós vamos estar juntos aí nessa nova empreitada. Mas Exato. eu estou agora, Cristiano, ninguém sabe ainda, estou abrindo aqui, já que você me provocou nesse assunto, é um assunto muito, para mim, muito, tem muita emoção
de falar um pouco da minha história. Eu estou completando 30 anos, eu tenho 63 anos de idade. Estou completando 30 anos que eu sou deputado. Minhas filhas nasceram, a primeira tinha 1 ano e a segunda só viveu comigo como deputado. Estadual, federal, presidente da Assembleia, coordenador da bancada gaúcha há quase 9 anos. Então, 30 anos de deputado e 35 anos de estrada. Eu rodei, Cristiano, em torno de 40 vezes ao redor da terra, de carro, visitando os municípios do Rio Grande do Sul. Eu conheço todos os municípios e ajudei a criar 104. Quando eu era deputado estadual, ajudamos a criar. Aí, por exemplo, aí pertinho, Lagoa dos Três Cantos, eu fiz o mapa para a criação do município, porque eu era do setor de terras públicas da Secretaria da Agricultura naquela época, fiz o mapa de Lagoa dos Três Cantos. Boa Vista do Inca, Boa Vista do Cadeado, esses municípios aí eu ajudei como relator desses municípios. Então, a gente tem um vínculo muito grande com o Estado. Mas eu comecei na roça, né? Eu sou filho de Soledade, logicamente que Mormaço pertencia à Soledade. Então, eu tenho 2 terras, tenho orgulho de dizer. Sou de Soledade, sou do Mormaço, sou um cidadão gaúcho que me orgulhava muito se um dia eu pudesse conquistar a minha cidade. Quando eu pegava a enxada nas costas, em janeiro, nas férias do colégio, pegava a enxada nas costas e eu dizia, quero conquistar aquela cidade, porque eu enxergava a torre da igreja de Soledade naquela época. E Deus me deu a oportunidade, depois de muito estudo, de muita dedicação, de conquistar, não Soledade, mas Soledade e o Rio Grande do Sul e o Brasil. Porque eu me formei técnico agrícola, que foi a minha primeira grande escola na ETA, em Viamão, a 300 quilômetros de casa, né, aprendendo. A gente chegou na escola como, eu sempre digo que mais grosso que dedo destroncado, né? Essa é boa, essa é boa. E aí, depois eu fui fazer faculdade em Juí, pago pela Cotrijal, de Não Me Toque, né, a cooperativa que pagou a faculdade para mim, pelo FATES da cooperativa. Eu fiz cooperativismo e educação popular, então aprendi comunicação e educação cooperativa, e depois disso eu fiz mais 6 especializações. Eu sempre estudei, né? Todo dia eu estou estudando, porque eu acho que o político ele tem que se preparar todo dia, ele não pode ser aquele que só diz o que o povo quer ouvir. Certo. Né? O político moderno não é aquele que diz o que o povo quer ouvir. Político moderno é aquele que diz o que o povo precisa ouvir. Porque se for dizer aquilo que ele quer ouvir, todo mundo só quer facilidades. E é normal isso. Quem é que não quer vida fácil? Se aposentar cedo, ganhar bem, né? Todos. Só que existe um sacrifício. Para você chegar no topo da montanha, você tem que passar por pedra, lama, banhado, né? Tem muitas intempéries, ainda às vezes um temporal, né? Que tu pega no meio do caminho. Então, para chegar no topo da montanha, você precisa passar por tudo isso. Eu passei por muitas coisas dessas, inclusive 2017, um câncer, né, de garganta, que me tirou 8 meses do mandato, e graças a Deus eu estou podendo falar contigo hoje, depois de um grande tratamento, que em alguns momentos parecia que Deus ia me levar. Mas eu sempre dizia, Deus, se for a hora, que seja agora. Mas se não for, eu quero continuar fazendo um pacto contigo, de fazer o bem, sem olhar a quem. E é o que eu faço todo dia. Então, de minha parte, jamais vai ter maldade, malícia, até porque eu aprendi que o bem traz o bem, essa é minha crença, o mal traz o mal. Quem pensa o mal todo dia vai ter o mal na sua vida, não adianta você querer plantar em terra pobre e querer colher grandes colheitas, né? E a pobreza muitas vezes vem do espírito das pessoas, né? Então eu fiz especialização em Israel, morei em Israel 1 ano, né? Aprendi muita coisa em Israel na época. Depois morei na França também, fazendo especialização. Em Israel fiz especialização em cooperativismo, na França eu fiz especialização em economia rural.
depois eu fiz especialização em saúde pública e meio ambiente, depois em fitoterapia na culinária, né? E aí eu fui estudando, né, fazendo especializações para que eu pudesse falar aqui contigo agora de muitos assuntos. Então, se você me perguntar sobre futebol, eu também sei, porque sou gremista, né? E agora somos campeões, heptacampeões estaduais, né? Claro, temos que né, dar umas provocadas nos colorados, mas sempre numa boa, numa alegria de sempre, né? Porque quem seria de nós gremistas sem os colorados, né? Não sei, Cristiano, que time você é. Eu sou gremista também, olha essa cara Então de tá. felicidade aqui, deputado, né? Mas tem um colorado aqui no estúdio que vai dar aí uma boa tarde pro senhor, participando da nossa entrevista também. Eu acho que é conhecido antigo do senhor Camargo. aqui. Ademir Camargo. Boa tarde, Cristiano, boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde a esse particular grande amigo que eu tenho, que é o deputado Giovanni Cherini. Hoje estamos em fileiras diferentes. Não estou enxergando o Camargo aí. Ele não tá na câmera, ele tá aqui no outro lado do estúdio. Aqui. Do outro lado. Porque eu queria ver se ele estava meio gordinho, estava mais magrinho. Mas vem cá, Camargo, vem cá para ele te ver aqui na câmera, aqui, depois tu volta no microfone ali. Vamos ali só para matar a saudade, então, já que são grandes amigos aí. Oi, Camargo. Eu continuo fofo, tá? Não gordo. Fofinho. Elegante. Fofo. Bom de ver o amigo. Eu dizia aqui que né, eu tenho o prazer de dizer, né, que a gente se formou uma grande amizade e o senhor foi uma pessoa que muito me ajudou quando eu fui secretário de obras lá em 2005, cinquentenário do município, e eu guardo com muito carinho aquele lenço do Rio Grande do Sul que o senhor me deu no cinquentenário do município. Hoje estamos em fileiras diferentes, mas continuamos sendo grandes amigos, deputado. E eu tenho sentido a sua falta. Eu continuo morando no bairro São Jacó, na rua Porto Alegre 414. Torresmo, murcilha e salame, peixe frito, é só avisar que a gente arruma, tá? Mas legal, vamos falar do seu partido, né? É claro, lembrar e recordar de coisas boas que a gente viveu, né? Um abraço para a Fanny, que é uma pessoa sensacional, a sua esposa, né? As meninas que eu vi crescer, né? Quando a gente ia a Passo Fundo, aí, boas reuniões, boas recordações do tempo do PDT. Mas, como eu digo para o Abel aqui, somos amigos, mas adversários políticos, mas amigos de verdade. Com o senhor eu sei que é recíproco e é verdadeiro. Por isso o meu abraço, daí eu vou para o outro lado lá e daqui um pouco a gente conversa mais. Legal, Camargo. Obrigado, Camargo. Viu, Camargo, uma vez meu pai, tu conhece bem meu pai, que foi vereador no Mormaço, vice-prefeito, uma vez meu pai me cobrou que eu não ia muito na casa dele. Eu disse, olha, vem para Brasília comigo que você vai ver se eu tenho como... A correria. Visitar. Aí eu brinco às vezes que eu não consigo visitar nem minha casa. Então, certo. Mas essa é a missão, né? Enquanto eu estiver nessa missão aí, e qualquer hora dessas, Camargo, nós chegamos na tua casa comer um peixe, com certeza. Eu não sei se o senhor sabe, né? Eu perdi o pai, perdi o seu Modesto, que era seu amigo. Sim, e Modesto, a dona Horaci, felizmente antes da pandemia, né? Sabe que o meu pai era muito teimoso, era muito autêntico, assim como o seu. E eu me recordo aqui, rapidinho, né? Me recordo aqui quando o senhor contou para ele, como é que tu entrou na política? Um guri novo, um homem vistoso, bonito na política e tal. Porque eu gostava, e o meu pai também, meu pai sempre me incentivou. Mas e quando é que foi isso? Foi quando eu fiz o primeiro discurso para uma lavoura de milho. Lembra que o senhor contou? Meu pai? Imitando o Brizola, né? Porque meu pai sempre foi brisolista, né? Meu pai também. Então, eu me recordo dessa feita aí que o senhor disse. A gente não esconde de onde a gente saiu. Tem muito orgulho do meu passado. Até porque com certeza. Se a gente está aqui é porque a gente teve um bom passado para poder ser membro da própria história, né? Exato. Deputado, vamos lá, feito as apresentações, quem ainda não lhe conhece pode ter um pouquinho de história, que eu também preciso dar um depoimento aqui. Num determinado momento da nossa vida, lá em 2013,
O meu irmão teve um problema sério no coração, faleceu, acabou falecendo por conta desse problema. E a minha mãe precisou ficar 25 dias lá em Passo Fundo, né, para que o meu irmão pudesse fazer o tratamento lá. E a gente não tinha nenhum tipo de conhecimento, Passo Fundo, não tinha nenhum conhecido, não tinha ninguém, né, que pudesse nos dar um suporte. E foi lá na casa, lá que é apoiada pelo deputado Giovanni Cherini, né, que a mãe conseguiu lá ficar lá, Pousar lá, e a gente também, quando foi para lá para dar um suporte, ficar lá. Então a gente precisa registrar essas coisas, porque independente da questão política, nós sabemos o quanto esse espaço, né, Cherini, é importante para as pessoas que vão para Passo Fundo por conta de ser uma referência regional em tratamentos mais complicados, como, por exemplo, a questão cardíaca, né? E tem ali naquela casa, bem próximo ao hospital, bem pertinho do hospital, um lugar para se deitar, né? E poder respirar, poder descansar um pouco enquanto está passando por esse momento tão difícil. E a gente sabe que isso é fruto do trabalho do senhor como deputado, né? Pois é, a gente sempre trabalhou na área da saúde e eu não só trabalho na ajuda em relação à questão da cura, ajudando os hospitais, por exemplo, o Hospital de Birubá sempre recebeu recursos nossos, eu não tenho aqui somado, mas o hospital aí sempre recebeu recursos, mas eu tenho um trabalho muito forte na área da prevenção, é por isso que eu me especializei em saúde pública e meio ambiente. E lancei o programa Município Sem Doença. O programa Município Sem Doença, hoje o ano passado, esse ano já coloquei quase 6 milhões de reais nesse projeto, justamente para levar as práticas integrativas e complementares em saúde nos postos de saúde e também nos hospitais. No hospital se chama Saúde Integral no Hospital e nos municípios se chama Município Sem Doença. Por que eu falo doença? Porque, infelizmente, se nós continuarmos nesse processo que está aí, em 5 anos não vai ter mais recurso municipal, estadual, federal para sustentar a quantidade de doenças que estão aumentando. Por exemplo, se você pegar só a questão do câncer, as pessoas com menos de 50 anos que estão tendo câncer agora, nesse momento, crianças depois também, da pandemia, aumentou 79%. A questão de coração, que você falava, as doenças cardíacas, aumentou em 150% após a pandemia. Sem falar em trombose, miocardite nas crianças. Então, a gente sabe que essas doenças estão aí e nós precisamos trabalhar a causa, né? Qual é a causa? E aí que vem, por exemplo, eu mudei muito minha vida depois do câncer que eu tive, né? Às vezes a gente precisa ter uma dor, né? Porque a gente aprende pela dor ou pelo amor. Pelo amor seria a forma mais fácil, mas é a opção mais difícil que as pessoas adotam. Então, as pessoas acabam adotando a dor como um aprendizado. Então, eu aprendi na dor, em me alimentar melhor. Então, eu tenho comigo que é da tua boca que sai a tua doença ou a tua saúde, né? Então, o alimento é o teu remédio ou o teu veneno. Então, nós estamos trabalhando em cozinhas escola. Hoje eu estou colocando recursos de emendas para cozinha escola, onde os prefeitos, né, resolvem realmente adotar essa linha. Nós estamos provando, por exemplo, tem municípios que estão adotando esse sistema, diminuiu já 10, 15% os ansiolíticos, que são os remédios para depressão, ou 20% os remédios para dormir, o famoso Rivotril, né, que são diferentes, o remédio para depressão e o remédio para ansiedade, né? As pessoas misturam muito essa questão, tomam remédio muitas vezes sem a receita médica, de qualquer jeito, fez bem para mim. Só que as pessoas não sabem que depois de 3, 4 meses que você tomou todos os dias um remédio ansiolítico para depressão, você é um dependente químico, igual qualquer dependente, fumante, alcoólatra, ou uma pessoa que usa droga. Hoje, inclusive, nos Estados Unidos, tem verdadeiros grupos de trabalho que se juntam para tratar a questão química, não só a dependência de remédio. Porque se nós analisarmos, o Brasil não faz muitos estudos disso, infelizmente,
Mas nos Estados Unidos, a segunda causa-morte nos Estados Unidos é, na verdade, a intoxicação pela quantidade de remédio que as pessoas tomam. Então, hoje, infelizmente, as pessoas tomam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ser feliz, remédio para sorrir, remédio para amar, porque usa bastante. Sei que o Camargo não usa, não está usando, ele não está precisando ainda. Não sei como é que é o nome, Camargo. Sabe o nome ou não? Sei, mas não vou dizer. O famoso azulzinho, né? Então, remédio para amar, remédios para... Então, infelizmente, o Brasil é o campeão mundial de farmácia. Eu não sou contra a farmácia. Farmácia é uma necessidade para aqueles que estão doentes. O problema é que muita gente toma remédio sem saber as consequências, né? Principalmente remédio de dor de cabeça. Só que ele não sabe que ele toma um remédio para dor de cabeça e ele vai ter um problema grave na idade mais avançada dele. Porque não se toma remédio de qualquer jeito. As pessoas tomam muito remédio. Então, o trabalho das práticas integrativas e complementares em saúde e o trabalho de prevenção que nós fizemos, ele mostra para as pessoas que o alimento é o remédio. Por exemplo, agora, eu não almocei ainda. Hoje de meio-dia eu vou comer. Já separei ali a saladinha. Estou em casa aqui agora ainda em Brasília. Então, eu vou comer. Eu faço a minha comida, eu e a Adri, né? Nós fizemos questão de comer em casa. Porque eu sei que eu vou fazer com banha de porco, né? Eu vou fazer com banha de porco, eu não vou fazer com azeite vegetal. Menos o azeite. O bom azeite é um óleo de azeite de oliva, que é entre os 3 melhores alimentos do mundo. Mas o azeite vegetal tranca as veias. É terrível, né? Tem saturado, né? Óleo saturado no teu organismo. Então, você tem que fazer comida com a banha de porco, voltar como antigamente, usar a sal do veterinário, aquele sal que as vacas comem, né? São dicas e tomate, alface, brotos, né? Tem broto de soja, broto de feijão, hoje muitos brotos. Você sabe que tem um histórico, né? Porque como é que um pássaro consegue atravessar o Oceano Atlântico? Isso é uma curiosidade incrível. A importância dos brotos, e você comer brotos, né? Broto de trigo, broto de... tu faz em casa, o broto, coisa mais fácil do mundo. Ele para a saúde não tem melhor alimento. E aí um pássaro, ele atravessa o oceano porque ele come semente de trigo, de aveia, e essa semente nasce no papo dele. E ele se alimenta voando, atravessando o Atlântico, vários dias voando, porque nasceu a semente e ele vai se alimentando daquela semente que está brotando, e ali ele tem água e tem um alimento, e ele consegue atravessar, porque muita gente não tem curiosidade para você ver como é que um pássaro consegue atravessar a água. Ele não tem, porque a água do oceano não dá para beber, e comida ele também não tem, porque não tem aonde parar. Então, veja bem a importância dos brotos na alimentação das pessoas. Então, eu quero que um dia Ibirubá tenha uma cozinha escola, feito aí junto com a Emater, né? Quem sabe, nós temos hoje 3 pré-candidatos do PL a prefeito, que é o Luciano Rover, o Liberto e a vereadora Jaqueline, né? Quem sabe a gente consegue um projeto mais adiante para implantar definitivamente com muita força, porque infelizmente nós não temos nenhum exemplo excelente no Rio Grande do Sul. Nenhum exemplo. Temos em Santa Catarina, temos no Paraná, temos em São Paulo. No Rio Grande do Sul, os prefeitos ainda não adotaram as práticas integrativas, que é fazer a prevenção. Com o quê? Reiki, acupuntura, fitoterapia, que é o chá, a comida temperada com açafrão, com alho, com cebola, com pimenta. Aliás, a pimenta é um remédio. Pimenta é um remédio. As pessoas dizem que pimenta dá hemorroida. Tudo histórias que são contadas e que não é verdade. A pimenta é um grande remédio, porque ela faz o sangue circular, tira as gorduras do sangue. Então, o alimento realmente é um remédio. O dia que, infelizmente, a classe médica está hoje trabalhando um pouco mais, mas o médico,
em média, tem 6 horas de nutrição, de aula de nutrição na faculdade. Então, o médico não é preparado para ensinar comida para as pessoas. Aliás, já temos muitos médicos fazendo isso. Inclusive, tem vários livros de um médico que coloca que lugar de médico é na cozinha. Lugar de médico é na cozinha. O dia que nós colocarmos enfermeira, psicólogo, nutricionista, médicos na cozinha fazer comida saudável, nós vamos ter aí 30%, 40% menos de pessoas doentes. Então, essa é a minha dedicação hoje, é minha alma que fala quando eu falo em prevenção de doenças, porque eu fiquei doente, eu sei que eu poderia ter evitado o câncer que eu tive. Então, e a maioria das pessoas vão morrer como? Vocês sabem as estatísticas. 80% das pessoas, olha só, você que está me ouvindo aí, 80% das pessoas vão morrer ou de câncer ou de coração. Você que escolhe, né? Ou de câncer ou de coração. Então, se 80% e as outras 20% morrem de acidente, de assassinato, enfim, de outras doenças. Mas 80% morre do coração e do câncer. Então, a gente pode evitar essas doenças diminuindo o estresse, fazendo uma alimentação mais saudável e utilizando as práticas integrativas, que eu falava em acupuntura, fitoterapia, homeopatia. São 29 essas práticas que trazem mais saúde para as pessoas. Eu fiz aí em Birubá, inclusive o curso com a Zélia Vilarinho, aí num lugar lindo e maravilhoso, aí na saída para Cruz Alta, aí do Jackson, né? Esse lugar aí dos deuses, fiz vários cursos aí de práticas integrativas. Deputado, lá na Lagoa das Palmeiras, estava pescando lá. Pesquei lindo, lá ontem. Lindo lugar. Maravilhoso. Só ir nesse lugar já te dá saúde. Se as pessoas soubessem, por exemplo, Camargo, que elas colocassem 15 minutos todos os dias o pé descalço na grama, ela já teria um fator em termos de saúde fantástico. 15 minutos na grama, porque o ser humano é a natureza perfeita. Deputado, tudo está dentro de nós. Então, muito bem. É isso que me empolga muitas e muitas vezes de estar na política, colocar o mundo holístico no meio político. Viu, deputado? Não, só para fazer um testemunho. Eu passei por um cateterismo faz 15 dias, na quinta-feira da semana, na quinta-feira santa. Tá? E o médico que me atendeu lá, e seu amigo, ele é sobrinho do deputado Peronde. Uma coisa que ele me dizia, olha, se a nossa medicina, se os nossos deputados, o pessoal que vive a política hoje, começasse a educar as pessoas para o preventivo, nós ia poupar muito mais dinheiro hoje com medicação, com médico, com intervenção cirúrgica, com hotelaria hospitalar e com prevenção também, as pessoas teriam muito mais saúde, iam morrer muito mais velho. Então, alguém tem que fazer o começo, né, deputado? E também nós temos que melhorar o nosso lazer. No interior, o lazer continua, desde que eu nasci, há mais de 100 anos, o mesmo, né? O senhor nasceu há mais de 100 anos, deputado? Foi. O senhor nasceu há mais de 100 anos? Eu nasci. Não, há mais de 100 anos que o anúncio na rádio, eu trabalhei na Rádio Séries, no Metoque, na Rádio Cristal em Soledade, e anunciei muitas festas do interior. E as festas do interior há mais de 100 anos é assim: convite para a festa na comunidade Santo Antônio. Às 10 horas missa, ao meio-dia suculento churrasco e à tarde beberragem em geral. Que essa parte que eu estou inventando agora. Porque, infelizmente, o lazer é isso. Né? Nem na missa o pessoal muitas vezes não vai da festa. Ficam lá fora, principalmente os homens, né? Ficam lá fora já comprando churrasco e já vai para o churrasco e vai para a cerveja. E na cerveja tem muito glúten, dá muita barriga e dá briga depois que deu a tonturinha aquela na cabeça. Então, nós temos que melhorar o lazer. As famílias têm que usar mais as praças. As famílias têm que conviver mais em termos de família, sabe? Porque senão, infelizmente, o alcoolismo é um dos grandes males da saúde da população. E a gente precisa É claro que tem uma tonturinha, aquela aí que é muito boa, a gente fica alegre, fica feliz. Mas passou daquela tonturinha, né? E infelizmente acaba virando um pesadelo. Na segunda-feira sobe a pressão arterial, né, das pessoas, isso é normal, isso é científico. Segunda-feira sobe a pressão arterial,
aparecem os problemas da diabetes, aparecem os problemas dos AVC, dos ataques cardíacos, sempre na segunda-feira, de preferência de noite. Então, veja bem que muitas pessoas acabam perdendo suas vidas porque não se cuidam, né? Não tem um autocuidado todo dia. Certo. Deputado, precisamos entrar na política, né? Na política partidária, porque esse é o grande assunto do momento. Nós estamos num ano eleitoral municipal, um ano que diz muito, né? Não só sobre o futuro da cidade, mas para os partidos políticos e aí para o PL principalmente, né? Diz muito sobre o cenário também em 2026, né? Que será um cenário aí de disputa presidencial e de organização aí para governos estaduais, Câmara dos Deputados e tudo mais. E a gente sabe que o PL, sobre a sua gerência aí no Rio Grande do Sul, sobre a sua coordenação como presidente, né, fez um grande movimento aí, até a chamada janela eleitoral, que parece até time de futebol, né, que tu tem aquele prazo para fazer a transferência de time ali sem prejuízos para as partes, né? E é o que a janela prevê, então, que mesmo você sendo eleito por outro partido, naquele período ali você pode sair sem justificativa mais elaborada, né, para Passe livre. passe livre para ir para o partido que quiser continuar a sua caminhada. E aí o senhor esteve aqui em Birubá, no encontro do PL, que teve por aqui, né, de organização do PL, e o senhor nos compartilhou um número lá durante a sua fala, que eu estava lá, que chegava aí em torno de 300 e tantos vereadores aí no Rio Grande do Sul, que já haviam, né, vereadores, prefeitos e lideranças, né, que já haviam migrado aí para o PL, né? Como que termina essa janela, deputado? Se confirma a expectativa que o partido tinha? E eu queria que o senhor pincelasse um pouco da tática que está sendo construída pelo PL no Rio Grande do Sul para as eleições de 2024, visto que aqui em Birubá, por exemplo, né, e naquele encontro a gente viu muitas lideranças, não só de Birubá, mas de Itapera, de Selba, de 15 de novembro, Fortaleza dos Valos, Boa Vista do Cadeado, Lagoa dos Três Cantos, Não Me Toque, né? Então percebeu-se que foi um Colorado, né? Que foi um movimento regional, né, do Partido Liberal e que talvez este ano no Rio Grande do Sul, e é preciso que a gente diga, né, deputado, o PL nunca foi um partido de grande expressão no Rio Grande do Sul, né, mas parece que a partir desse movimento, claro que a partir também, né, da força que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, se configura como uma das maiores forças políticas partidárias do Rio Grande do Sul, já a partir da eleição municipal. Queria que o senhor trouxesse um panorama do PL no Rio Grande do Sul, para depois a gente entrar na situação específica de Birubá. Bom, primeiro, nós, com a liderança do nosso presidente Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto, nós e também Michele Bolsonaro, nós viajamos o estado todo. Eu acredito que eu devo ter ido por mais de 200 municípios nesse período de 1 ano e meio, visitando onde eu não visitei, falei por telefone e tive a oportunidade de conversar com centenas aí de vereadores que estavam em dúvidas em relação ao seu futuro. E conseguimos aí uns números extraordinários, né? Claro que eu não fui sozinho, né? Nós somos em 5 deputados federais, 5 deputados estaduais, e nós conseguimos chegar a um número de 359 comissões provisórias. Sem a comissão provisória, é bom que você diga que sem a comissão provisória não tem candidato. A eleição municipal necessita de partido local. A eleição estadual e federal não tem necessidade de partido local, só o estadual. Na eleição municipal, tem que ter o partido local para votar candidato a vereador. Então, nós preparamos primeiro as comissões municipais. E aí nós criamos em 359 municípios. E aí, nós estávamos com a casa pronta para receber os vereadores. Então, chegamos a 222. Inclusive, a gente fez um memezinho dizendo que 222 é o número do próximo senador do Rio Grande do Sul, né? E agora, somando com os vereadores anteriores, com alguns que saíram do partido, estamos em 303 vereadores
no PL. Somos o terceiro maior partido do Rio Grande do Sul, né? Primeiro o PP, continua sendo o PP, segundo o MDB e terceiro o PL. Então nós queremos reunir a direita dentro do nosso partido. E esse foi todo o trabalho que a gente realizou, buscando aqueles que estavam em outros partidos e que não se sentiam bem e queriam vir para um partido que tivesse autenticidade e tivesse a legitimidade de Jair Bolsonaro, o homem mais perseguido do Brasil nos últimos anos. E aí nós conseguimos, então, ter aí uma grande adesão, e na região nem se fala. Então, em Birubá recebemos aí o Wagner Oliveira, o Gabriel de Jesus e a Jaqueline, visto que é uma pré-candidata. A Jaqueline é uma pré-candidata a prefeita junto com o Liberto e com o Luciano. Pois lá no final eles vão se acertar com toda a segurança e a gente vai ter uma candidatura com musculatura em Birubá. Aí tivemos a filiação também do Giba em Colorado, que é nosso pré-candidato a prefeito também em Colorado. Aí depois tivemos filiações em Tapera, que também um pré-candidato, em Espumoso, um pré-candidato. Em 15 de novembro, o vereador, entrou na última hora, fui eu que fiz a filiação dele às 10 horas da noite, no último instante, filiamos o Galera, como filiamos também lá em Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do INCRA, filiamos pessoas praticamente, e Cruz Alta também entrou vereador. Nós tivemos, então, e o panorama geral do Alto Jacuí, do Alto da Serra do Botucaraí, é um panorama de que, na maioria dos municípios, teremos candidato a prefeito pelo Partido Liberal, que é a nossa política. Nós não queremos secretaria, nós não queremos cargo de confiança. Se fosse por isso, o PL seria o melhor partido para fazer coligação, né? Em troca de secretaria ou de cargo de confiança. Não, nós queremos marcar presença e mostrar o que é direita e o que é esquerda no Rio Grande do Sul. O senhor acha, deputado, não atrapalhando seu raciocínio, a gente percebe que houve aí se for fazer um mapa aí dos partidos que perderam suas lideranças para o PL, talvez o Progressistas tenha sido um dos partidos que mais perdeu lideranças, né? Por conta de seus quadros já terem uma identidade muito forte com uma política mais à direita, né? E também por conta de uma crítica que se tem aí à postura do Progressistas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, por conta da sustentação ao governo do Eduardo Leite, que a gente percebe que o PL tem uma força muito forte aí no lado da oposição, né? Então o Leite hoje ele tem uma oposição à esquerda, né, com o PT e os partidos de esquerda, e à direita também com o PL e outras lideranças da direita. Eu acho assim que a gente sempre colhe aquilo que planta, né? A opção do PP, e eu respeito as decisões partidárias, não me cabe avaliar, mas a decisão do PP, que tem a presidência da Câmara Federal, que teve inclusive o chefe da Casa Civil, que era do governo Bolsonaro, mas optou em pegar ministério, né? E também optou em apoiar Eduardo Leite e ter secretaria no governo. Nós não. Nós optamos em ser oposição no Rio Grande do Sul e ser oposição aqui em Brasília. Então, isso deu 79 vereadores que vieram do antigo PTB, que foi extinto, 43, em torno disso, de vereadores do PP, Partido Progressista, que vieram para nós, e depois foi distribuído aí, o terceiro foi o MDB. Então, no PDT, nós tivemos ainda, se não me engano, 16 vereadores que se filiaram conosco, até no PSB, 8 vereadores que ficaram conosco. Então, nós temos um panorama aonde nós temos hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil uma divisão, né? Uma divisão em relação a esse processo, que até o presidente Bolsonaro, as pessoas faziam aliança de poder, era para ganhar a eleição, né? A partir do presidente Bolsonaro, nós esperamos e fizemos um esforço muito grande para isso, de que as alianças sejam alianças dividindo ideologia, né? Então, essa é a tarefa mais árdua na eleição municipal que nós enfrentamos, porque a gente sabe como é que são as questões locais. Camargo.
Deputado, eu estava aqui prestando atenção e tal, e eu queria fazer uma pergunta muito pessoal minha, tá? Por eu lhe conhecer muito bem, e respeito a ideologia política que cada um pode optar por ir para A ou para B, para qualquer partido. E eu até no início não aceitei muito a sua expulsão do partido e tal, né? Mas assim, o senhor, ouvindo o senhor falar aqui de direita e de esquerda, o senhor que era de centro-esquerda e hoje de direita, ficou algum amargo, algum ressentimento nessa questão de ter saído do PDT, deputado, com todo o respeito? Camargo, eu sou um cara de bem com a vida, né? Eu sempre digo que ninguém nesse mundo está condenado a pensar como sempre pensou. Verdade. E muito menos está condenado a ser como sempre foi, né? Até o Bolsonaro, as alianças eram alianças de poder. É verdade. Não tinha esquerda, direita, a esquerda se juntava com a direita. Lembro, se não me engano, em 82, quando Aldo Pinto se juntou com Marquesan, no Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos aí o próprio Maluf se juntou com Haddad em São Paulo. Depois o Partido Comunista se juntou com o PP, com o próprio Maluf também. Então, e o Brizola não era um homem, não era um esquerdista, como as pessoas dizem, né? O Brizola era trabalhista, isso, que é muito diferente. É diferente. Muito diferente do que... Os interesses. Isso eu insisto em dizer que as pessoas ficam empurrando a gente... O senhor acha que se o Brizola fosse vivo, ele votaria no Bolsonaro? Eu não sei, é difícil a gente dizer. Ele foi contra o Lula, depois apoiou o Lula, quer dizer, o próprio Bolsonaro votou no Lula. Então, eram momentos diferentes no Brasil. Hoje nós temos duas figuras que separam o país, que se chama Lula e Bolsonaro. Enquanto eles estiverem na política, com certeza não vai se juntar o azeite com o vinagre, entende? Então, a gente precisa viver, como é que é? Precisa viver para ver, como diz um amigo meu, viver né? Para crer. Viver para ver, né? Para ver. Então, a gente está vivendo isso, Camargo, e no tempo aí a gente fazia alianças, não importava com quem era, né? Eram alianças para ganhar a eleição. Exato, hoje, exato. O processo era outro. Então, eu acredito que eu espero ter evoluído, Camargo, viu? Eu espero ter evoluído. Mas também tenho o maior respeito para aqueles que... Eu só saí do PDT porque me expulsaram. Senão, quem sabe, eu estaria brigando ainda hoje, né, dentro do próprio PDT, porque eu tive muitos momentos difíceis do PDT em função de votar projetos que hoje seriam projetos da direita, que naquele tempo ninguém sabia. Por exemplo, a questão da GM. Eu votei pela vinda da GM e pela vinda da Ford. O PDT me ameaçou expulsão, né? Verdade. Eu sei que esses dias teve uma entrevista aí de um pré-candidato a prefeito, aí em Birubá, me fazendo acusações para dizer o seguinte: não me atinge nem um pouco, né? Não me atinge nem um pouco. Dizer assim, o Cherini era isso, era aquilo. Diga o que quiser, o importante é que eu sempre estive na política fazendo o melhor, dando o meu melhor, e naquele momento era assim que a política funcionava, né? Agora, a política a partir do presidente Bolsonaro é que nós passamos até o Bolsonaro, a gente dizia que não existia esquerda e direita, existia rápidos e lentos, até eu escrevi um livro sobre isso, que existia rápidos e lentos, né? Era baseado na terceira onda do Alvin Toffler, esse livro, que a gente dizia assim, não existe mais esquerda e direita, existe rápidos e lentos. Deputado, era aquele momento. Deputado. Agora, a partir do Bolsonaro, existe sim esquerda, que tem uma diferença grande, e a direita. E as pessoas vão ter a oportunidade de se colocar dentro de A ou dentro de B. Pois é, aí vem as alianças, ainda continuam as alianças em municípios pequenos. É o caso aqui em Birubá, MDB, e aí vai, PDT, aquelas alianças de sempre. Mas o que eu quero lhe perguntar também é uma coisa pessoal. Como é que foi essa aceitação sua? Porque a gente sabe aqui em Birubá,
e na região onde o senhor tem grandes amigos, o senhor chegou a... Teve alguém do PDT que o senhor procurou e lhe negou? Quero que você venha para nossas fileiras, no caso. E não. Como é que foi essa recepção depois de ter aí, digamos assim, aderido ao Bolsonaro? Não, eu sempre respeitei muito a decisão pessoal e a situação pessoal de cada um. Sempre deixei bem claro, eu fui expulso do PDT. Então, em 2016, porque votei para tirar o PT do governo, para tirar a Dilma do governo. Foi uma votação muito difícil na minha vida, foi a opção política que eu tomei, quem sabe Deus me deu a oportunidade de ter escolhido um partido que não tinha nada, tinha 17 vereadores, nenhum prefeito, nenhum vice-prefeito. Escolhi um partido que realmente era zero, quase zero, e tive o privilégio, Deus me colocou, eu considero um privilégio, do presidente Bolsonaro em 2022 se filiar nesse partido. Então eu estou há 8 anos já no PL, que era PR no começo, que eu tive aí a alegria de ter o Mauro Constantino desde o começo junto comigo, aí em Ibirubá, e convidei as pessoas, todos eles foram convidados, alguns concordavam, vinham, outros não, muitos continuaram votando para mim, né, mas eu sempre respeitei. No meu gabinete eu nunca fiz distinção, se era A, se era B, se era esse ou qualquer outro partido, todo mundo sabe que quem chega em Brasília, a ADRE está ali para receber todo mundo, e a gente jamais vai fazer distinção. Agora, hoje eu estou feliz aonde eu estou. Estou feliz porque presido um dos maiores partidos do Rio Grande do Sul, tem apoio do Valdemar, tem apoio do Bolsonaro, temos apoio a ADRE como presidente do PL Mulher, tem apoio da Michele Bolsonaro, e nós temos aí o eco nos municípios. Claro que a gente está praticamente virando a página em relação às antigas relações partidárias, porque é natural e normal que aqueles que eram mais à direita vieram comigo e aqueles que eram mais à esquerda ficaram no PDT. Certo. Muito obrigado pela resposta, deputado. Muito bem. Aberta, digamos assim, fechado parênteses, né? Tem aqui um trabalhista aqui no estúdio, daí ele quis trazer um pouco esse histórico, que eu acho que é importante. Eu só queria colocar, deputado, porque muitas pessoas me perguntaram e tal. Eu tive problema de saúde, problema com meu pai, com a minha mãe, me afastei por tempo da política e tal. Eu não conversei com o senhor, o senhor não me visitou e eu não o visitei. Teve essa separação. Eu explico para muita gente, inclusive para meus filhos que estão vindo agora, o caso da Dai e do Fábio, né? Digo para eles que o Bolsonaro, e ficou bem claro isso, que o Bolsonaro era de outro partido, é ele que veio pro partido, ele que se filiou no partido. Então que as pessoas entendam isso aí, tá? Eu num ato oportuno quero ter uma conversa com o senhor, porque eu aqui em Ibirubá eu fiz uma brincadeira com um amigo meu e tomou uma repercussão muito grande, não sei se o senhor sabe ou não, mas são águas passadas, já passou, só que tem um detalhe, né? Aquela velha história. Quem apanha não se esquece, né? Então, para mim ficou marcado. Mas a gente conseguiu dar a volta, conseguiu as pessoas entenderem tudo, e nada a ver com política, uma brincadeira que aconteceu. Mas eu, como eu lhe disse, lhe respeito muito, continuo lhe respeitando, e eu queria deixar claro para algumas pessoas, alguns amigos meus, né, que eram PDT, que continuam PDT, né, que né, o Cherini foi expulso do partido e tal, e muitos amigos dele esqueceu dessa amizade nossa aqui de Ibirubá. Mas o senhor deixa bem claro que o senhor convidou alguns foram e outros permaneceram. Era só isso. Certo. Para esclarecer. Vamos lá. Muito bem, agora, deputado, a gente precisa entrar numa conjuntura que, para nós aqui em Ibirubá, está um tanto quanto desafiadora, principalmente para nós que somos da mídia, né? Porque a gente tem um cenário em Ibirubá novo, né, do natural, porque o deputado conhece muito bem Ibirubá e sabe que aqui houve sempre um protagonismo, né, entre o chamado frentão, né, que estava todo mundo ali contra o MDB, PDT, PSB, né, o grupo ali da União Popular, né, Aliança Popular, né, que eram os grupos, e agora entra o PL nessa equação.
E aí existe um namoro, né? Foi dito aqui pelo Luciano Huever, que é o presidente do PL aqui em Ibirubá e pré-candidato a prefeito também, de que o casamento estava definido, estava dado, que estavam só esperando ali para definir quem seria o candidato, quem não seria, e de repente entra a equação PDT e PSB, que para membros do PL não seria interessante ter o PSB e o PDT nessa aliança. E, por outro lado, uma fala do próprio MDB dizendo que o PSB e o PDT são aliados históricos do MDB aqui e que ficaria muito difícil o PMDB ir para uma aliança sem ter junto o PDT e o PSB. Como é que resolve? O senhor está acompanhando essa discussão aí dessa política de aliança e como que isso se resolve para que se tenha essa unidade? Ou o PL vai mesmo focar o seu trabalho e o seu horizonte a partir dos seus quadros e a política de aliança vem quem quiser assumir esse projeto junto com o PL? Bom, primeiro, nós temos uma resolução do nosso partido estadual que estabelece que nós não podemos fazer coligação com o PT, Partido dos Trabalhadores, o PSOL, né, e a Rede. São esses 3 partidos que nós não podemos fazer coligações. Os demais partidos têm que fazer uma avaliação local, né? Até porque é o seguinte, nós indo na cabeça, é bem provável que o que for o responsável por essa gestão, ele obrigatoriamente, dentro do nosso partido, terá que adotar uma linha liberal na administração municipal. O que é linha liberal? É diminuir secretarias, diminuir cargo de confiança, diminuir estrutura municipal para agradar companheiros. Essa é uma tarefa árdua e que, infelizmente, o poder municipal tem tido muitos problemas em relação a essas coligações. As coligações têm que acertar 3 secretarias com um partido, 2 secretarias com outro, não sei quantos cargos com vereador, e o dinheiro da prefeitura acaba indo todo para esse tipo de meio, né? Como o senhor dizia para a companheirada. E o fim qual é? O fim é a estrada que o agricultor precisa, o posto de saúde que as famílias precisam, a escola, enfim. Aí tu acaba não tendo isso. Isso é ser liberal, né? Dizem que o liberal ele não tem coração, né? Olha só a diferença. O liberal não tem coração. Pega o seguinte, hoje eu estava olhando os dados do Bolsa Família, né? O Nordeste, que sempre é administrado pelo PT, tem 9.300.000 Bolsa Família. Tem 13 estados no Brasil que tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Secretaria do Paraná, 1.400.000 Bolsa Família, 620 mil no Rio Grande do Sul, Bolsa Família. Nós não temos hoje gente para trabalhar, porque tem gente que ganha R$2.000 no Bolsa Família. E as pessoas não têm por que trabalhar. Essa é a visão da esquerda de que nós temos que sustentar ad eterno essas pessoas, só que é o seguinte, quem é que paga o imposto para sustentar o Bolsa Família? São os liberais, né? Então nós precisamos fazer o seguinte, tem que ter um tempo. Bolsa Família tem que ter um tempo. Porque se você analisar onde tem menos Bolsa Família, tem mais desenvolvimento. As famílias têm casa, as famílias têm carro. Onde tem mais Bolsa Família, tem mais pobreza. Né? E pobreza em todos os sentidos. Mas, deputado, não seria este o motivo, não querendo discordar da sua avaliação e fazendo um debate bem esclarecido aqui. O Nordeste não recebe mais Bolsa Família por conta de não ser desenvolvido e nós aqui no Sudeste não recebemos menos Bolsa Família por conta de já termos um desenvolvimento? Não seria essa uma política para equalizar a distribuição de renda no país? Mas como é que você faz o desenvolvimento, Cristiano? Com geração de trabalho. Gerando emprego. Sim. Que nem em Ibirubá. Tem aí a Vencer Tudo, tem aí a cooperativa, a Cotribá, tem um monte de empresas que geram emprego, né? E que, na medida que você encaminha a sociedade
mais para a linha do social, você caminha para a Venezuela. A Venezuela tinha Bolsa Família para tudo, né? Só que chegou um ponto que aqueles que pagam, porque as pessoas trabalham muito, a esquerda trabalha muito contra os ricos, né? Faz um movimento contra os ricos. Aí você pega o seguinte, se uma pessoa tem 10 milhões de capital, que é um rico, digamos assim, que é considerado rico, 40% disso ela paga de imposto. Ou seja, 4 milhões vai para pagar a Bolsa Família. E o dia que terminar com os ricos, você vai ter Bolsa Família? Venezuela está com 94% de pobreza. Então, na verdade, um precisa do outro. Mas o que é mais importante é a geração de emprego. Que as pessoas com um emprego, elas buscam dignidade. As pessoas com Bolsa Família, elas passam ad eterno vivendo daquilo ali, né? E não tem outra saída. Elas ficam, né? No governo Bolsonaro, elas podiam ter o Bolsa Família e arrumar um emprego. No governo Lula, agora, elas só podem receber Bolsa Família. Então, elas não podem ter emprego perfeito. Se tiver um emprego, ela perde o Bolsa Família. Então, essa é a diferença da esquerda e da direita. Nós queremos que os trabalhadores vivam do seu próprio salário e que a riqueza seja construída por todos. Essa é a diferença nossa. Então, por isso é que nós não precisamos de uma prefeitura que muitas vezes tem que botar a sinaleira para poder um funcionário chegar, porque é tanto empregado e que não tem tanta necessidade assim. Essa é a diferença que nós queremos. Então, se isso for posto e os partidos toparem fazer isso, toparem não querer tanto cargo e não querer tanta secretaria, nós, com certeza, coligaremos com aqueles partidos que são fora daqueles que eu falei antes. Tá certo. Então, hoje, a situação aqui em Birubá, tirando, porque o que existe aqui hoje é dois campos, né, que disputam a mesma linha ideológica, deputado. Se nós formos analisar, por exemplo, a grande liderança que garantiu a votação que o ex-presidente Bolsonaro fez aqui em Ibirubá foi o atual prefeito Abel Grave, que foi um dos cabos eleitorais mais ativos da campanha do Bolsonaro aqui em Ibirubá, e botou toda a tropa ali, porque tinha o progressistas, toda a turma republicanos e todos os partidos ali, com exceção do Partido dos Trabalhadores, que apoiou o Lula, né? Mas o restante, inclusive grande parte do próprio PDT, né, apoiou o Bolsonaro aqui em Ibirubá. E hoje o que a gente percebe, uma análise jornalística, é que há uma disputa de protagonismo de quem será a referência da direita. Se será o PL ou se será esse frentão que tem junto ali o PT, que houve ali o entendimento de que manteria ali o PT dentro do frentão por conta da aliança histórica que se tem ali desde o primeiro governo do frentão, né? Então, nessa perspectiva, o PL, então, no seu ponto de vista, claro que o senhor é um elemento estadual, né, que está opinando muito mais de orientação e aquilo que o partido estadualmente, né, está prevendo e coloca em suas resoluções, mas no seu ponto de vista, o PL está pronto para ter chapa pura, se for o caso? Com certeza, em Ibirubá, o PL terá candidato a prefeito. Isso é uma decisão estadual, uma decisão municipal. A construção é a aliança. Isso o partido está encarregado aí de fazer com toda a calma e tranquilidade, porque eu sempre digo que a política é a arte da paciência e da persistência, né? Se tiver essas duas coisas, você chega lá. Isso, inclusive, isso é motivo para o sucesso de um ser humano, é paciência e persistência. Então, a gente vai ter candidatura própria, porque o nosso pensamento é reunir, e aí nós temos um maior carinho pelo Abel Grave, inclusive o pai dele se filiou junto comigo no PL, né? É uma pessoa que eu tenho muito carinho aí em Ibirubá, e a gente não coloca isso a nível pessoal. Uma pena que o Abel não concorre mais, né, a prefeito, que já está na reeleição, mas tudo tem tempo. Você sabe até quando que os partidos podem mudar a coligação? Porque tem muita conversa ainda, muita fofoquinha de bar. É normal isso. Até dia 5 de agosto. Até o dia 5 de agosto, tem muita água para passar debaixo da ponte. A única coisa que nós não negociamos é a cabeça de chapa.
o PL, tem que ter candidato a prefeito nas principais cidades do Rio Grande do Sul. Isso é uma decisão nacional. O presidente Bolsonaro é do PL, ele agradece muito todos aqueles que apoiaram ele, mas que estão em outros partidos. 2026 não se sabe como será, né? Certamente nós vamos construir em 2026 a partir do resultado da eleição. Se nós formos fortes, muita gente vai vir com a gente. Se a gente for fraco, eles vão querer levar nós junto com eles. Certo. Isso é normal da política. Isso é em Birubá, em qualquer lugar. Quando a gente mostra a força, os partidos querem coligar com a gente. Quando você não mostra a força, os partidos fogem. Só que tem um detalhe. Essa eleição, e eu vou dizer agora bem claro para quem está ouvindo, essa eleição vai ter um fator impressionante, que é o seguinte, está todo mundo hoje acompanhando na rede social o que está acontecendo no Brasil. Vai ter uma influência federal na eleição municipal, coisa que é anormal. Então, muita gente vai seguir o presidente Bolsonaro para poder dar a resposta do que está acontecendo aqui, né, no STF, no Brasil. Então, muita gente vai fazer isso. Então, por isso que eu insisto em candidatura própria, insisto em chapa cheia para vereador. Não é por acaso que nós temos aí 3 vereadores, inclusive um dos republicanos, né? Dois. Dois do republicano. É o Wagner, né? E o Tripa. Que eram aí amigos e parceiros Gabriel de Jesus e Wagner. Do próprio prefeito Abel. Então, não é por acaso que 222 vereadores se filiaram no PL, porque estão enxergando o futuro. E eu quero repetir, esse futuro será muito maior do que as pessoas estão imaginando. Vai ter o voto de protesto, vai ter o voto de raiva e vai ter o voto de resistência, porque nós estamos vendo aí as injustiças, e essas injustiças vão resultar no eleitor ter a sua vontade individual de ir lá e dizer, não, eu estou com o presidente Bolsonaro porque eu não aguento mais ver tanta injustiça que está acontecendo hoje contra ele. Tá certo. Camargo? Eu gosto mais de ouvir, né? Mas, deputado, voltando à terrinha, voltando a Ibirubá, o senhor diz que tem que ter candidatura própria. E se não tiver aliança, se não tiver acordo, vai sozinho? Mas com certeza, Camargo, vamos solito, né? Vamos solito. Medir as forças. Vamos sim, com certeza, porque a nossa organização, ela vai mostrar que, com aliança ou sem aliança, o nosso projeto político municipal é diferenciado de tudo que até aqui aconteceu. Né? Se vocês pegarem a administração do PL, por exemplo, em Livramento, que é uma delegada, primeiro mandato da vida dela, que assumiu, você vai ver como é que começa um governo liberal. Ela começou no meio da guerra e hoje está lá, né, com vereadores se filiando no PL. Nós temos, assim, Agudo, nós temos o prefeito Kittel, Três Passos, que nós temos o prefeito Arley. Todas as nossas administrações, elas têm que diminuir o custo da máquina pública e aumentar o investimento na atividade fim. Isso é obrigação. Se um prefeito não fizer isso, ele não estará mais no PL, mesmo eleito pelo nosso partido. Ele tem que ter a coragem de dizer não, né? E não inchar a prefeitura para agradar A ou B, agradar esse vereador, agradar esse não sei quem. Temos que fazer gestão. Mas e vai o município ser difícil, tem deputado. que dar resultado. Mas, deputado... Vai ser difícil, né, deputado? Porque tem muita gente aí que estava na janela e que agora aqui viu que o caminhão atolou, né? Tá saltando para o outro lado. Vai ser difícil. Vai ser difícil. A natureza humana, é a natureza humana, né? Deputado, eu preciso trazer eu queria que o senhor fizesse um panorama da nossa região do Alto Jacuí. Nós falamos muito de Birubá, né? Mas a gente sabe que essa organização... Eu preciso encerrar também. Tá bom. Então, só para trazer essa questão, por exemplo, aqui, vamos pegar uns municípios mais macros aqui da região, Tapera, Cruz Alta, também ali Espumoso, Soledade,
né, onde mais não me toque, esses assim, ficar por assim, o que o PL terá candidatura própria? Selma, a gente sabe que está se movimentando ali para ter candidatura própria, Colorado também, né, está se construindo ali para ter candidatura própria. Como é que o senhor vê, assim, na nossa região, o que o senhor pode dizer mais ou menos, assim, que nós teremos quantas candidaturas do PL para majoritária? Nós temos candidatura própria. No Me Toque, nós continuamos na administração, que é do PL já, né? Lagoa dos Três Cantos vão ter candidatura própria, isso é a novidade aí da região, né? Colorado vão ter candidatura própria, Tapera, candidatura própria, Espumoso, candidatura própria. Espumoso é uma reviravolta na política, né? É uma reviravolta bem Intensa. difícil, mas nós vamos com candidato próprio em Espumoso. Soledade, a mesma coisa, saímos da coligação com o MDB e vamos ter candidatura própria também. 15 de novembro mudou um pouco o panorama com a entrada do vereador Galera, mas nós estamos caminhando também para uma candidatura própria. Ibirubá, a mesma coisa. Cruz Alta. Então, tio Hugo também mudou, estamos com candidatura própria. Vitor Greff, estamos com candidatura própria. Então, praticamente, quase que 100% dos municípios do Alto Jacuí, nós teremos candidatura própria do PL. E Cruz Alta, que é o município polo, deputado. Oi? Cruz Alta, que é o município polo, e o PL hoje apoia a prefeita Paula. Cruz Alta, a gente capítulo à parte sempre. A gente está recebendo o vereador Bira lá, né? E que pode ser o nosso candidato a prefeito. Então, também não está descartado essa possibilidade. Então, a gente tem que caminhar em ovos, né? Porque não podemos fazer críticas. A Luirce saiu do PL lá? Quem? A Luirce. A Luirce, ela tinha saído já há mais tempo, né? Ela foi para o Podemos, né? Junto com o Lazier Martins, na época. E deve ter ficado nesse partido. Deputado, então queremos agradecer aí, o senhor está com o tempo estourado também, né, e a gente respeita isso. Muito obrigado por o senhor ter dedicado um tempo aí para conversar conosco. Nós tivemos uma boa audiência na live aqui, muitos comentários. Depois eu vou passar para o rapaz aí da sua imprensa aí, até para fazer contato com todo mundo que comentou aqui, deixando um abraço para o senhor. É muita gente mesmo, muitos comentários. Não vai dar para a gente ler todos eles aqui ao vivo, mas fiquem à vontade depois para responder o pessoal aí na página da Rádio Cidade, Jornal O Alto Jacuí. E aqui estamos sempre abertos, deputados, aí para receber aí a palavra dos partidos, de todos os partidos, de todos os mandatos, e a palavra final é sua. Bom, eu só quero responder. Esses dias teve uma indagação aí nas redes sociais, dizendo que o Giovanni Cherini era de extrema esquerda e agora virou de extrema direita. Eu quero dizer o seguinte: Giovanni Cherini nunca foi de extrema esquerda e nunca será de extrema direita. Eu sou uma pessoa holística, eu gosto muito das teses, da ideologia da direita, mas eu também tenho boas relações com todas as partes da política. E eu quero continuar fazendo isso, respeitando, valorizando aqueles que pensam diferente. A política é a arte das diferenças. Então, é nesse sentido que eu agradeço muito aí o Cristiano, o Camargo, por essa oportunidade que me deram de poder falar aí aos ouvintes da Rádio Cidade, de Ibirubá e de toda a região. Deputado, olha, um abraço. Eu espero receber uma visita sua. Quando estiver na região, me contate. A Fanny tem meu telefone lá. Me liga, eu preciso ter muito um particular com o senhor. Vamos, tá? Vamos sim. Quero ter muito ter um particular com o senhor, tá? E como eu disse no início, tá? Tenho uma profunda admiração pelo senhor, um respeito, mas eu, como estou do outro lado do balcão, como a gente se diz, e com o microfone na mão, muitas perguntas que eu gostaria dele fazer, mas, né, quero fazer pessoalmente, em respeito, né, e pela colaboração e pelos ensinamentos que eu tive com o senhor na política. Tá bom? Um grande abraço, viu? Sucesso para o senhor sempre. Deus te abençoe. Tá, obrigado. Um abraço, deputado Cherini. Saúde, fé e amor no coração. Valeu, tá? Um abraço, deputado Cherini. Obrigado.